Olá! Cresce cada vez mais a opção dos casais que não podem ter filhos e optam pela reprodução assistida em contratar uma barriga de aluguel, ou como também é conhecida, a barriga solidária. Ainda não tem nenhuma lei que regulamente essa prática, apenas normas. Uma delas elaborada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a outra pelo Conselho Federal de Medicina, na tentativa de regulamentar o setor. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o ginecologista especialista em reprodução assistida, Antônio César Paes Barbosa, e o advogado e professor Luciano Medeiros. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. Em uma busca pelos classificados é possível encontrar ofertas de barrigas de aluguel. Esta garota de apenas 18 anos cobra R$190 mil e diz o motivo: pagar o curso de medicina. Para conquistar clientes, ela publica detalhes sobre a saúde. Mas se o negócio for fechado, ela estará cometendo um crime, já que no Brasil a prática é ilegal. Não há nenhuma legislação específica sobre o assunto, mas o Código Penal prevê pena de até 6 anos de reclusão para quem declarar parto alheio como próprio ou registrar um filho de outra pessoa. Se o procedimento for autorizado, o óvulo é fecundado em laboratório e inserido no útero da doadora, o que garante que todas as características genéticas da criança serão dos pais biológicos. Em qualquer um dos casos, é proibido o pagamento de qualquer quantia pelo aluguel da barriga. Mas há países em que a prática é liberada, como em alguns estados americanos, na Índia, Inglaterra e Bélgica. Nesses lugares, é possível pagar pela barriga de aluguel sem contrariar a legislação. Para se ter uma ideia de como a ilegalidade interfere no mercado, enquanto na Índia, onde o procedimento foi legalizado em 2002, por cerca de R$12 mil, no Brasil, pode chegar a R$400 mil. Bom, vamos começar a nossa conversa a partir da questão da legislação brasileira. Como a gente viu na reportagem, em alguns países é permitido o pagamento, né, a chamada barriga de aluguel. Aqui no Brasil, não. A última regulamentação acerca do tema é essa resolução do Conselho Federal de Medicina de 2013, e ela, reeditando a mesma determinação da legislação anterior, ela veda essa questão financeira mesmo na seção do útero, na reprodução assistida. Doutor Antônio, o que a regulamentação do Conselho Federal de Medicina determina? Pois é, o Conselho Federal de Medicina ele tem regulamentado o assunto desde 92, foi quando foi a primeira resolução, depois veio a segunda em 2010, agora em 2013. Nessa 2013 ele amplia a receptora, né, da barriga, né, seria até 4º grau, que antes era 2º grau, agora até 4º grau é permitido, sem autorização prévia do Conselho. Ou seja, de forma solidária. De forma solidária. E não pode existir. E antes também a barriga, a receptora teria que ser parente da mãe. Hoje ela pode ser parente da mãe ou do pai, pela resolução. Né? Mas há essa exigência do vínculo de parentesco entre os envolvidos ali, os atores do processo. Mas é uma regulamentação ética, né, do Conselho, não tem peso de lei. Isso é bom ressaltar. Na realidade, essa regulamentação ela foi criada com o objetivo de amparar ou regular essas questões éticas do ponto de vista médico da reprodução. É para facilitar a vida, digamos, do profissional médico, de dar um norte na sua conduta, de orientá-lo até onde ele deve ir, como ele deve orientar, no sentido de digamos, todo mundo falar a mesma linguagem. Né? Ou seja, evitar situações extremas. Quais seriam, por exemplo? Por exemplo, você permitir uma gravidez de uma mulher de 65 anos, por exemplo, né? Que aí o risco seria muito grande para a mãe, então não seria recomendável, né? Recomendada essa situação. Então, o Conselho Federal ele tenta ver o que é, até onde nós podemos ir sem ter prejuízo, tanto, mesmo permitindo a gravidez daquele outro casal, não colocar em risco a saúde da receptora, por exemplo. Né? Então, você normatizando, ela tem que estar sadia, ela tem que partir todo por uma bateria de exames para ver se ela pode realmente ser receptora daquela gravidez,
né, se ela não tem nenhuma doença infecciosa, se ela tem um perfil psicológico que vai conseguir realmente solucionar um problema e não criar um outro problema. Você pode até criar um problema se a coisa for mal resolvida lá no começo, né? Essa questão também até do fornecimento de material genético, né? Aquela que vai receber, ela não pode fornecer o seu próprio material genético, não é? Isso tem que ser daquela que está, no caso, utilizando essa barriga solidária, não é que deve fornecer, ou de um banco de doadores. Ou seja, o bebê que está sendo gerado ali, ele tem material genético exclusivamente dos pais e não da pessoa que está gerando esse bebê, doutor? Ou mesmo de um banco de doadores, né? Se aquela que vai necessitar desse útero solidário ali, ela não tem condições de fornecer seu próprio material genético. Exatamente. Isso, e dentro também, né, numa relação homoafetiva, de repente você não tem material genético de homem e mulher. Então você nesse vai precisar caso, usar ao banco. Né? Doutor Luciano, a gente viu na reportagem também, voltando à reportagem, a questão de pessoas oferecendo serviço, né, embora não seja regulamentado, oferecendo esse serviço, né, de emprestar a barriga, de se alugar a barriga para gerar um bebê de um outro casal. Você acha que essa falta de uma legislação específica estimula esse tipo de situação? Bom, na realidade, muito embora a gente não tenha uma regulamentação específica para essa questão da reprodução assistida, a gente tem uma lei que trata aí da lei de transplantes, em que há a vedação, e a própria Constituição também ela veda, o fornecimento do corpo humano, ou parte do corpo humano, com fins lucrativos, né? Então, há um entendimento de que essa própria lei dos transplantes, ela pode ser utilizada, por analogia, para se evitar essa comercialização do útero. Então, na realidade, há uma vedação e toma-se por empréstimo essa regulamentação para se evitar, né, ou para se punir, mas efetivamente, especificamente, essas pessoas que utilizam desse mecanismo de alugar, vamos dizer assim, né, o seu corpo para gerar o filho de outrem. Então, na realidade, há essa vedação em razão dessa norma específica. Dessa preocupação. E doutor Antônio, os médicos podem contribuir para evitar esse tipo de situação? Você acha que é possível observar uma situação dessa no consultório? Pois aí entra o bom senso da clínica, né, do médico. A hora que um casal procura, você vai avaliar. Por exemplo, já deparamos com casos em que o casal não pode ter filhos, a mulher não pode gerar porque ela não tem útero, e há uma certa coerção de pegar, por exemplo, uma pessoa com nível social mais baixo e forçá-la: eu te ajudei, agora você vai me ajudar. Então, faz parte da sua análise psicológica, saber se isso não está acontecendo. Se há realmente uma livre vontade da receptora em participar daquele processo, daquela gravidez. É lógico que crime você nunca, né, sempre vai existir, você não vai conseguir evitar, mas a gente, enquanto profissional, você tenta seguir todas as orientações, questionar várias pessoas em vários momentos, aquele casal está preparado para passar por aquela situação. A gente vê o seguinte: o problema é possível de buscar a solução quando o problema existe. Se você pega um casal que não tem nenhum problema de fertilidade, essa discussão ela passa muito ao longe. Quando o problema existe, você discute quais são as possibilidades daquele casal em ter filhos, a coisa que de repente pode aparecer num primeiro momento estranha, num segundo momento há uma percepção diferente do problema. Então, você chega para uma mãe que não tem útero, por exemplo, ela teve um parto e teve um DPP e fez uma esterectomia de urgência e ela é nova, ela que deseja ter outro filho. De repente, você coloca para ela essa situação, ela chega, ela comenta, a mãe vê, as coisas não acontecem de repente. Você vai conversando e a coisa vai clareando, você vai discutindo os temas, de maneira que todo mundo envolvido no processo esteja realmente esclarecido de qual é a situação que tem que ser passada. Né? E no consultório, como que funciona todo o procedimento? Há alguma espécie de
acordo? Então, quando você chega à conclusão que aquele casal não pode gerar o filho na barriga da mãe biológica, aí você discute a situação. Se chegou a essa conclusão que você vai ter que usar uma barriga da mãe, da irmã e tal, essas pessoas todas têm que assinar um termo de consentimento onde são colocadas várias condições, várias exigências, várias análises que foram feitas e todo mundo assina esse termo. Esse termo tem algum valor jurídico, doutor Luciano? Bom, nesse sentido, desde que não seja remunerado esse empréstimo ali do útero, ele vai ter sim, porque, enfim, se há um pacto entre aquelas pessoas e a própria regulamentação do Conselho Federal de Medicina permite que isso seja feito, ele vai ter um valor jurídico. Agora, se houver uma contraprestação pecuniária para o fornecimento, aí já se torna um negócio nulo. Não é? E a partir do momento, ilegal? Porque há essa vedação legal. Então, a partir do momento em que se cobra para fornecer o útero ali, ou para se emprestar, né, o útero já há uma irregularidade aí. Já qualquer morre contrato, na origem, né? Exatamente. Qualquer contrato nesse sentido, ou qualquer acordo nesse sentido é nulo e não vai surtir efeitos. Tá certo. O tema é muito rico, mas nós vamos fazer uma pequena pausa na conversa e logo depois do intervalo voltamos com mais fórum. O Fórum está de volta e hoje estamos conversando sobre barriga de aluguel. Por falar nessa discussão toda, como que está a situação do projeto de lei que regulamenta a reprodução assistida? Nós temos um projeto inicial de 2003, que está tramitando no Congresso já há mais de 10 anos, e anexo a esse projeto principal nós temos outros 11 projetos. Né? Então, ainda está na Comissão de Justiça para análise, e o último andamento que ele sofreu foi em fevereiro de 2013. E nesse projeto, inclusive, há uma vedação expressa a essa técnica da utilização do útero de uma outra pessoa, ainda que gratuitamente. Doutor Antônio, e nas questões práticas, há alguma dificuldade do ponto de vista legal na questão dos pais que utilizam a barriga solidária para gerar o filho? Eu acho que a dificuldade, do ponto de vista que a gente não tem como agir, é na hora que acontece, quando a criança nasce. Em algumas situações, tem casais que têm dificuldade em registrar essa criança, a depender da visão... O que acontece? Porque do ponto de vista do brasileiro, não é isso? O doutor para colocar melhor, claro. Quem pare é quem é mãe. Né? Então, se você não fez, a moça, a receptora, a portadora da barriga de aluguel, que chega no hospital para ter o neném, ela que vai parir aquele filho. Então, do ponto de vista legal, o papel burocrático do hospital, sai tudo no nome dela. Ou seja, no hospital se tem ciência, normalmente, que a mãe é quem pariu o filho. Exatamente. Quem gerou. Exatamente. Há um princípio do direito romano que é, enfim, adotado no direito brasileiro, que mãe é sempre certa. Ou seja, é aquela que dá à luz à criança. Então, quando uma mulher ela dá à luz a uma criança em um hospital, é expedido ali uma declaração de nascido vivo. Com essa declaração é que ela vai fazer o registro do nascimento daquela criança. Então, o cartório, a lei de registro, ela exige essa certidão, ou essa declaração de nascido vivo. E o médico que fez o parto, ele vai declarar que a mãe é aquela que, de fato, deu à luz. Então, do ponto de vista jurídico, é essa problemática que a gente pode se deparar. Lá no cartório, o oficial do cartório ele vai registrar a criança como sendo filho daquela pessoa que deu à luz àquela criança. Então ela vai precisar de ter uma ordem especial, né? Exatamente. Para poder registrar. Já ocorreram casos assim que o senhor presenciou, doutor? Eu, particularmente, não, mas existem relatos de casos que o casal procura orientação jurídica. Essa orientação jurídica já é, às vezes, até feita antes mesmo do nascimento da criança. Quando a criança nasce, ela recebe aquela documentação normal
e junto com a documentação normal vem essa autorização jurídica e ela vai registrar de acordo com a orientação. Agora, existem relatos de pessoas que não conseguem essa autorização. Porque se essa mulher dá à luz em outro hospital, enfim, o médico que não tem acompanhado todo o procedimento, ele vai certificar que ela é a mãe. Independente de não ter ali vínculos biológicos com aquela criança, ela, se deu à luz, é a mãe. Em outros países, como que está essa situação? Já que aqui no Brasil não está regulamentada, mas em outros países, como que está? Eu tenho conhecimento nos Estados Unidos, alguns estados, eles permitem, inclusive, essa questão da locação do útero, né? Ou seja, seria efetivamente a barriga de aluguel. E Índia também. Alguns outros países já regulamentaram a situação, mas vedam a comercialização, não é, do útero. Aqueles que permitem a comercialização, enfim... Na Índia também? Na Índia, por exemplo, eu tive conhecimento que há clínicas específicas que recebem aquelas mulheres que estão dispostas a alocar o útero, não é? E tem todo um procedimento, elas ficam ali naquela clínica durante todo o período gestacional e só é liberada quando... Se questiona que o valor pago na Índia é mais baixo, isso gera uma exploração, né, do corpo dessas mulheres. Turismo. Turismo para aquela região, né? Tem todo um questionamento. Então, é uma área delicada que a gente tem que ir devagar, né, de repente. Né, O senhor acha, então, que o Brasil está sendo prudente, então, não atrasado? Qual que é a opinião do senhor? Eu acho que ele está indo numa velocidade boa, talvez um pouco mais lenta. E isso deveria ser regulamentado no Brasil, como em outros países? Qual é a opinião de vocês? Bom, do ponto de vista jurídico, eu acho que fere princípios constitucionais, você... enfim, comercializar o útero. E, de fato, eu acredito que há uma certa imoralidade até em você cobrar para fornecer, enfim, possibilitar, né, a procriação. E, na realidade, eu acho que, de fato, deve haver essa vedação para a comercialização, porque é a coisificação do ser humano. Mas do ponto de vista dessa barriga solidária, ou seja, a título gratuito, deve sim ser regulamentado, e é importante ressaltar que o projeto, se ele for aprovado no estado em que se encontra, haverá uma vedação para essa barriga solidária, seja a título gratuito ou mesmo oneroso, e... de uma certa maneira, eu acredito que vai haver aí um retrocesso. E o senhor, doutor Antônio? O que o senhor acha? Eu acho que a situação ela deve existir. Você permitir o uso do útero. Você tem que tomar com cuidado para você não cair em abusos. Por exemplo, uma coisa muito mais fácil de aceitar é doação de sangue. Você também não tem comércio, mas a pessoa que vai usar o sangue, ela tem uma despesa para usar aquele sangue. A própria pessoa que doa o sangue também, ela ganha o dia, ela ganha o lanche, não sei o quê. O que você não pode é criar um comércio em relação a isso. Então, quando você tem uma relação solidária, que alguém quer participar, está disposta a participar daquele processo de ajudar a gerar uma nova vida, eu acho que você também não pode ter empecilhos a isso. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, na opinião do senhor, as despesas sobre o procedimento devem ser arcadas pelos pais que pretendem gerar o filho, mas na questão da mãe que está emprestando a barriga, ela não deve ter lucro com isso. Benefícios daquilo, né, financeiro daquilo, né? Mas eu acho que nós devemos caminhar para permitir que aconteça quando, se, por exemplo, uma mãe, uma irmã queira participar voluntariamente disso, ela não esteja incorrendo em crime, que ela possa fazer isso. Né? Que ela possa emprestar sem cobrar. Que ela possa emprestar sem cobrar e que isso não seja crime. Hoje, do jeito que está o projeto de lei, se for aprovado da maneira como está, isso no futuro vai virar um crime. É crime, o próprio projeto ele já prevê isso, crime e pena, salvo engano, de até 8 anos de reclusão para aquele que comercializar o útero. Todos os agentes, todos os atores aí dessa relação. Doutor Luciano, o senhor tem conhecimento de alguma disputa judicial envolvendo essa questão? Não, do ponto de vista jurídico, eu desconheço esse tipo de discussão. Mas na visão do senhor, como que o senhor acha que
deve ser o posicionamento da Justiça em casos de que uma mãe que emprestou a barriga para um outro casal gerar um filho que geneticamente é filho desse casal? Como você acha que a Justiça pode interpretar um caso como esse? Bom, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem aí uma regulamentação da lei de transplantes que veda a comercialização, né? Mas a gente tem que ver também do ponto de vista biológico. Muitas vezes, se o material genético daquela criança não é nem daquele pai e nem daquela mãe que, enfim, utilizou o útero de uma outra mulher, eu acredito que o filho vai ser daquela mulher que deu à luz, já que não, mesmo ela não tendo material genético, então isso vai ser uma discussão e um ponto a ser ressaltado. Já se tem material genético daquela mãe que, enfim, utiliza ali o útero de outrem, não há dúvidas de que, do ponto de vista biológico, o filho é daquele casal. Então, do ponto de vista legal, deve ser fornecida ali, ou dado a paternidade, ou concedida a paternidade e a maternidade àquele casal. Então, são casos específicos e depende muito do caso concreto. A gente torce porque que o juiz tenha um bom senso e analisar cada caso. Eu acho que se você tem um caso, pelo que eu estou entendendo, é se no meio do caminho ocorreu uma discórdia, né? A pessoa que doou o útero arrependeu e agora se essa criança é minha. Se ela fez as coisas, todo o procedimento dentro daquelas normas preconizadas pelo Conselho Federal, você tem todo o consentimento assinado e tal, então teria que ter um justificativo por que ocorreu essa disparidade. E eu acho que a justiça, o juiz, no caso, ele vai ter um bom senso de analisar por que aconteceu aquilo. Tá certo. Esperamos que haja de uma maneira favorável. Tá certo. Realmente o tema é muito polêmico e muito esclarecedor. Queria agradecer a participação dos senhores e o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o ginecologista especialista em reprodução assistida, Antônio César Paes Barbosa, e o advogado e professor Luciano Medeiros. Você pode rever este programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O nosso e-mail é o forum@stf.jus.br. Até a próxima semana em mais uma edição do Fórum. Eu espero você.